Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora de Fátima. Amados irmãos e irmãs, este Evangelho já tivemos ocasião de meditar a primeira parte dele, essa parte da pescaria, ainda nesse tempo, ainda do começo da Páscoa. Meditamos ele, se não me engano, na primeira semana. Agora vamos aproveitar a oportunidade que o Evangelho ele chega até nós na sua forma completa e vamos dar uma atenção também um pouco especial para essa segunda parte, a parte da confirmação do ministério petrino, né? Esse momento em que Jesus reafirma para Pedro a missão dele. É uma meditação importante porque estamos no momento em que a igreja está sem Pedro. Então a sede de Pedro está vacante. Então vamos começar a viver um processo agora de uma escolha de um novo Papa. Então é importante que a igreja reze, a igreja peça a Deus essa graça, de que realmente possamos ter aí um Papa que possa nos conduzir com sabedoria e, acima de tudo, com santidade. Ao ouvir Jesus pedindo para Pedro afirmar o seu amor por ele 3 vezes,
E ao ouvir o próprio comentário aí que São João coloca da expressão de São Pedro se entristeceu por Jesus ter perguntado 3 vezes. É óbvio, qualquer católico, por mais medíocre que seja o seu conhecimento em Sagrada Escritura, ele vai lembrar de um outro episódio, onde aconteceu uma ação de Pedro por 3 vezes na vida de Jesus. Esse episódio foi lido para nós abundantemente na Semana Santa. Você ouviu ele na celebração de Domingo de Ramos e você ouviu ele na celebração da Sexta-feira da Paixão. Nós estamos aqui pensando na tríplice negação de São Pedro. Quando Jesus é preso e Pedro por 3 vezes é questionado. Você conhece esse homem? Não, você andava com ele. Não conheço esse rapaz, não. Não, você assim, rapaz, o seu jeitão de falar é igualzinho eles, tudo da roça. E ele diz, não conheço esse homem. Então, por 3 vezes, Pedro negou Jesus. Olhar para esse evangelho de hoje e lembrar dessas 3 negações, é claro que é o link mais óbvio e gritante. E a nossa meditação seria bastante pobre se nós ficássemos nessa superfície. Então nós vamos mergulhar um pouquinho mais, vamos entender que a experiência de Pedro pode ensinar muito a nós. E que a nossa experiência não é tão diferente da de Pedro. Talvez a negação de Pedro tenha sido o capítulo mais obscuro da sua história com Cristo. Talvez essa negação, 3 vezes negar que conhecia Jesus, talvez podemos até dizer que foi o mais grave dos pecados de São Pedro. Talvez realmente essa atitude tenha sido a atitude que ficou mais marcada na história de Pedro, como a sua mais avassaladora queda. Mas a pergunta que eu gostaria que você agora tentasse responder é a seguinte. Só para você, tá? Para mim não, pelo amor de Deus. Mas responda para você mesmo. Qual é o meu pior pecado? Qual é a minha pior queda? Qual é a situação da qual eu mais me envergonho de ter caído? E se coloque diante de Deus com essa queda, né? Qual o comportamento? Qual a circunstância, talvez, no meu passado, na minha relação com os meus pais, na minha relação com a minha esposa, num namoro? Encontra aí o episódio, porque, gente, esse tipo de desgraça a gente não esquece. Não adianta você pensar que aquilo que te humilhou, te destruiu, te quebrou no meio, cai no esquecimento. Não cai. A gente esquece coisas boas que acontecem com a gente, principalmente coisas boas que as pessoas fazem pra gente. Isso aí, 2, 3 dias você esquece, mas as suas pisadas na bola, dificilmente você esquece. Então pense nos piores episódios da sua jornada. Pense aquilo assim, que se você tivesse de colocar ali em notas, né, seria, cara, essa aqui é a pior de todas, e se eu pudesse deletar algo da minha vida, seria esse dia, seria essa ocasião. Agora, diante dessa experiência, essa memória terrível aí, que talvez está fazendo muitos aí suar frio, agora tente responder o seguinte questionamento. Será que isso foi um evento pontual da sua vida? Será que uma queda tão grandiosa, tão gritante, tão avassaladora aconteceu da noite para o dia? Será que o pior pecado que eu cometi foi uma escolha errada, num momento errado, talvez sem muito raciocínio? Bom, caso você não seja uma exceção da espécie humana, provavelmente não. Eu vou enumerar alguns pecados para que você entenda o que nós estamos falando. Um adultério não é resultado de uma escolha errada, de um momento de fraqueza. Destruir uma família não é fruto de uma escolha errada, de um momento de fraqueza. Você acabar com uma relação que você tem com uma pessoa que talvez você ama há anos, não é fruto simplesmente de fazer uma péssima escolha num momento pontual da sua vida. Nenhum pecado grandioso e gritante do nosso coração, ele acontece de repente. Mas os nossos pecados, os grandes, os brutos, aqueles cabeludões, eles são gestados, eles são fecundados. A gente precisa plantar eles com muito carinho. A gente precisa adubar durante um tempo
a gente precisa regar. A gente precisa podar arestas para que então aquela obra de arte um dia possa dar frutos. E ela dará, se você continuar tratando ela assim. E quem ensina isso para nós é São Pedro, não é outro na liturgia de hoje. Porque quando a gente olha para esse evangelho, e eu adiantei isso no começo, a gente pensa nas 3 negações. Mas as 3 negações foram um pequeno episódio da vida de São Pedro que provavelmente durou 5 minutos, 10 minutos. Mas onde que foi a gestação daquela traição? Onde que foi a gestação, a fecundação, o desenvolvimento daquela atitude tão grotesca de Pedro? Eu vou te dar algumas citações, você vai tentar decorar, provavelmente você não vai conseguir, mas depois você pode ir lá no Instagram, no YouTube, em algum lugar, assistir de novo e pegar os capítulos, certo? Mas nós vamos passar por 3 episódios na vida de São Pedro, que todos estão contextualizados dentro da última ceia, aquele momento de despedida de Jesus. E você vai ver ali uma postura de Simão que se repete. E nós vamos olhar apenas para 3, porque o Evangelho só nos dá essas 3. Mas olhar para essas 3 faz com que a gente chegue à conclusão óbvia que se num momento tão pequeno como a última ceia, isso se repetiu 3 vezes, quer dizer que isso era uma praxis constante na vida de Simão. Então esse comportamento se tornou habitual e por isso que ele chegou onde chegou, negar a Cristo 3 vezes. Primeira parte que nós precisamos olhar na atitude de São Pedro está lá no capítulo 26 de São Mateus. Estamos dentro do ambiente da última ceia. Jesus fala para os seus apóstolos, ele não está falando com Pedro, ele está falando para os 12, ele está no ambiente da última ceia. Ele faz a citação de uma profecia que está em Zacarias, dizendo que quando ele for entregue, será como que um pastor que é ferido e as suas ovelhas se dispersam. Então ali naquele momento Jesus diz para os 12, na cara deles, que quando ele for entregue, eles vão fugir, eles vão abandonar. Jesus usa uma expressão escândalo, vocês vão se escandalizar comigo. A palavra escândalo, por mais que talvez seja estranho, mas é assim que funciona, a palavra escândalo vem de pedra, mas não é qualquer pedra, é pedra de tropeço. Então quando você escandaliza uma pessoa, quer dizer que você foi uma pedra de tropeço para essa pessoa cair. Então Jesus diz, vocês vão tropeçar por minha causa. Vocês vão cair por minha causa, todos vocês. Aqui vem a primeira postura de São Pedro, que a gente tem que estar de olho nela. São Pedro era extremamente soberbo, extremamente orgulhoso. São Pedro olha para os outros e olha para Jesus e diz, eles vão cair, eu não. Todos eles podem cair por tua causa, mas eu não cairei. Soberba. Primeira postura de Pedro. Achar que o amor é uma competição. Achar que eu posso colocar amores no mesmo patamar e querer compará-los. Achar que esse pode me amar mais do que aquele e esse aqui me ama mais do que aquele outro. Então, essa soberba de São Pedro se revelou nessa fala. Eles cairão, eu não cairei. Mateus 26. Segunda citação, capítulo 22 do Evangelho de São Lucas. Dentro do mesmo contexto desta última ceia. Jesus está falando com Pedro, agora é com ele. Ele diz, Simão, Simão, Satanás pediu para te peneirar, como se faz com o trigo. Eu rezei por você. E aí Jesus começa a falar da sua entrega, da sua paixão. E Simão, agora não mais só soberbo, mas presunçoso, diz, eu irei contigo para a cadeia e eu irei morrer contigo. É nesse momento que Jesus profetiza a sua tríplice negação, né? Irás para a cadeia comigo, irás morrer comigo, antes que o galo cante 3 vezes você vai ter me negado. Segunda postura de São Pedro, presunção. Você achar que você é bom o suficiente para, em determinadas circunstâncias, dar uma resposta que você olha que outros são incapazes de dar. É você olhar para o pecado de alguém e você sorrir. Você sorrir porque ele é um fraco, porque ele é um coitado e você não, você é bom.
É você ouvir aquela notícia da destruição de uma família que você conhece. É ouvir a notícia daquela separação. Nossa, você ficou sabendo, fulano, ciclano. Não, não acredito, isso é sério? E você não sabe como? Como? Me diz. Aí começa o tricô, né? Foi ele ou foi ela? Não, foi ela. Nossa, ela? Não acredito. Nossa, essa menina tão boa. Gente, ela participava da missa todo domingo, sentava no corredor central, você lembra? Sim, terceiro banco. Cuidado, pessoal, terceiro banco aí. Tô brincando, fica tranquilo, hein? Então, assim, você olha e você empolga com a desgraça do outro. Você fica feliz, porque foi ele, não foi você. E você é muito bom. Você é muito santo. Você é incapaz de cair como ele. Senhor, eles tropeçarão, eu não. Senhor, eu vou contigo até nas últimas consequências. Vamos junto para a cadeia, vamos junto para a morte. Não, pode mandar fazer mais uma cruz lá, não vai ser 3 não, vai ser 4. Tamo junto aí, ó, fica tranquilo. Presunção. Achar que você aguenta mais do que você aguenta. Achar que você dá conta de mais do que você aguenta. E o que está por trás aqui, a compreensão é de que, no fundo, a gente não aguenta nada. No fundo, a gente não dá conta de nada. E se algum dia demos conta de alguma coisa, não fomos nós, foi Ele em nós. Foi a graça dele em nós. São Pedro não estava preocupado com a graça. Ele achava que ele era capaz. Terceira e última postura errática de São Pedro. Já vimos Mateus 26... Já vimos Lucas 22, e agora por último, João 13, azar, beleza? Para os que têm superstição. Ali também no ambiente da última ceia, Simão também ouvindo falar da entrega de Jesus, diz para ele, Senhor, eu darei a minha vida por ti. Aqui nós estamos diante de um Simão que não precisa de Salvador. Não precisa que alguém morra por ele. Na verdade, é ele que é o Salvador. É ele que vai morrer por Jesus. É ele que vai salvar Jesus. É ele que vai tirar Jesus de uma enrascada. E como é fácil para nós, amados irmãos e irmãs, dizer que cremos, nos sentarmos num banco de igreja, nos levantarmos na hora de uma Eucaristia, comungarmos, testemunharmos a nossa fé lá fora, mas quando chega realmente no momento de tomarmos decisões que vão mudar a nossa vida, nós falamos para Deus, o Senhor senta ali, fica de boa, sossegado, que agora sou eu que resolvo. Agora sou eu que vou dar conta aqui dessa situação. Agora é eu que faço acontecer. São Pedro, ao se comportar dessa forma repetidas vezes, soberbo, presunçoso, incapaz de precisar de um Salvador, fez com que os seus pecados se fecundassem de tal forma que a tríplice negação, o pior dos seus pecados, se tornasse apenas uma reação, uma atitude quase que automática. Por isso que quando alguém comete um pecado muito grande, assim, muito assustador, é normal, eu tenho essa experiência no confessionário. As pessoas chegam, o que tem na cara delas é espanto, é susto. Elas não acreditavam que elas eram capazes de fazer o que fizeram. Elas não acreditavam que elas eram capazes de destruir algo de forma tão avassaladora. E elas agora entenderam que são capazes. Amados irmãos e irmãs, Cristo pega toda essa miséria de São Pedro e transforma ela na beirada desse mar hoje, da Galileia. Quando Jesus coloca esse homem ali perto daquela fogueira, uma fogueira parecida com aquela que alguns dias atrás ele tinha negado Jesus por 3 vezes, foi o que ouvimos na Sexta-feira Santa. A primeira pergunta que Jesus já faz para quebrar o mais grave dos pecados dele, a postura mais errada, para que ele aprenda que não é assim que ele vai se tornar São Pedro, ele vai continuar sendo Simão, assim. A pergunta de Jesus é, Simão, filho de João, tu me amas? E aí nesse momento é Jesus que aponta para os outros, né? Mais do que estes? Porque essa tinha sido a fala de Pedro. Todos cairão, eles vão cair, eu não. E ali estava o que tinha caído de maneira mais avassaladora. O traidor não estava ali, já tinha morrido. Então, os outros que estavam ali só tinham fugido. Simão, além de fugir, negou 3 vezes.
E a pergunta de Jesus é, para enfiar o dedo na ferida mesmo: você me ama mais do que estes? O Simão, de algumas semanas atrás, provavelmente teria respondido: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo mais do que estes. Mas a resposta dele foi comedida, cabeça baixa. Provavelmente deve ter falado baixinho: Senhor, tu sabes que eu te amo. Se é mais, se é menos, se é para a direita, se é para a esquerda, se é subindo, se é descendo, não me interessa. Mas o Senhor sabe que eu te amo. É bonito a gente pensar num Jesus que já ressuscitou, já apareceu para os apóstolos, já soprou o Espírito Santo sobre eles. Isso aconteceu na noite da ressurreição. Já aconteceu tudo que tinha que acontecer. Jesus agora está se despedindo, está para subir. Ascensão, Pentecostes, acabou. É a gente aqui rushando na igreja até a parousia, até o fim do mundo. Mas Jesus fazer questão de pegar um homem, Pedro, ferido e quebrado, e restaurá-lo. E reafirmar a missão desse homem. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Cuida, é você. Eu rezei por você. Quando você ficar de pé de novo, confirma a fé dos seus irmãos, eles vão precisar de você. Gente, eu não sei como as pessoas são capazes de imaginar a possibilidade de uma igreja sem um Papa, de uma igreja sem um Pedro. As pessoas olham e veem as fraquezas dos nossos papas, veem as fraquezas dos nossos sucessores de Pedro, né? A gente vê aí, o nosso século é um século fantástico. Os 2 últimos séculos são séculos de santos padres, não só como título, mas canonizados pela igreja. Então, os papas que sentaram-se na cátedra de Pedro, se não são santos, estão em processo de santificação. Mas se a gente anda um pouquinho para trás, a gente vê misérias, a gente vê fraquezas. Como a gente viu aí nesse tempo com o Papa Francisco, muita polêmica, uma palavra, um discurso, uma coisa mal interpretada e coisa, gente, nossa, o Papa, cara, pega o primeiro, pega o que Jesus escolheu a dedo. Tinha 2 barcas, tinha a de João e a de Tiago e tinha a de Pedro. Ele falou: eu quero a sua, é a sua, vem comigo, eu vou fazer de você pescador de homem. Foi para ele que Jesus disse: tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Foi para ele que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O primeiro, o que ele escolheu a dedo. Provavelmente na história da igreja nós não vamos encontrar papa com pecados mais medonhos do que o de Pedro. Talvez Alexandre VI, que no momento de fraqueza teve 6 filhos só. Fora ele, eu não sei se a gente vai encontrar um pior. Mas a gente é capaz de imaginar uma igreja sem Pedro, sem papa. Isso nunca vai acontecer. Isso jamais pode acontecer. Por isso que agora, nesse tempo, as portas desse novo conclave, então que nós, como católicos que somos, dobremos o nosso joelho, peçamos a Deus a graça. Senhor, manda-nos Pedro. Precisamos de Pedro. Que Pedro possa mais uma vez continuar conduzindo a barca da igreja. Que como hoje nesse evangelho, às vezes vai passar uma noite inteira e não vai pegar nada. A gente vai olhar e vai ver só decepção na barca. Mas que de tempos em tempos, Cristo que prometeu não deixá-la, vai aparecer e vai dizer: joga de cá, faz assim, faz acolá. Mas ele não fala para os outros que estavam na barca. Ele fala para Pedro. E é Pedro que assume a liderança. Então peçamos a Deus a graça, amados irmãos e irmãs, de não cairmos nos pecados deste homem, de aprendermos com as quedas dele, de entendermos que nós também podemos, cultivando as nossas misérias, cultivando os nossos pecados, chegar a pecados que jamais imaginaríamos que seríamos capazes de cometer, pela nossa soberba, pela nossa presunção e pelo nosso equívoco de achar que não precisamos de um Salvador, que já estamos bem. Sim, podemos fazer muito pior do que já fizemos. Talvez esse capítulo que você imaginou na sua história, que te assombra tanto e que te fere tanto, talvez não seja nada perto do que você é capaz de fazer, se você não mudar a direção.
se você não se converter. Mas peçamos a Deus a graça de que a misericórdia que Ele teve com Simão, de restaurá-lo, confirmá-lo e conduzi-lo à santidade, que Deus também possa ter comigo e com você. Que Ele também possa fazer com que nós nos aproximemos de fogueiras, parecida com aquelas fogueiras onde pecamos, mas que por diferença essencial tem Ele e não o pecado, e que com Ele nós possamos ser restaurados no amor e possamos confirmar por Ele o nosso amor. Sim, Senhor, Tu sabes que eu te amo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.